Hey! Oi, gente, bem-vindos ao meu podcast, ao meu canal de YouTube. Há muito tempo querendo fazer vídeos assim em formato mais longo pra conversar, pra contar histórias, mostrar meu dia a dia, enfim. E finalmente eu decidi vir e filmar. Fiz um Google Forms esses dias no meu Instagram, abrindo uma caixinha pra perguntas, pra vocês fazerem curiosidades, me contar histórias, enfim. E hoje eu vou ler algumas das perguntas e vou responder pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Gente, eu vou começar, antes de tudo, a primeira coisa que eu vou dizer, porque sempre que eu posto TikTok, coisa no Instagram, a maior crítica que eu recebo é que eu falo as coisas metade em inglês, metade em português. Mas, gente, assim, eu nasci em Porto Alegre, morei em Porto Alegre até eu ter 12 anos, só que eu estudava numa escola americana. Então, a maioria das minhas aulas eram em inglês. A única aula que eu tinha durante o dia em português era a aula de língua portuguesa. Eu acho que inglês sempre foi a minha língua mais forte. Então, é uma língua que, tipo, eu tenho um vocabulário melhor, eu tenho gramática melhor, eu falo melhor, na real. Eu me sinto muito mais confortável falando inglês do que português, porque eu faço muitos erros falando português. Então, por isso que às vezes, tipo, eu tô falando em português e eu preciso falar uma palavra em inglês porque eu não tenho vocabulário, ou eu não sei, vem automático. E como eu tenho muitos amigos internacionais e muitos amigos brasileiros que também moraram fora, eu tô muito acostumada a fazer isso. É isso, gente. Esse é o meu esclarecimento antes pra começar. Vamos ver as perguntas de vocês. Tá, a primeira pergunta aqui é me perguntando sobre mudança de escola ou países, que eu acho bom essa ser a primeira pergunta que eu vou responder, porque explica bastante sobre mim. Eu já morei em 5 ou 6 países diferentes. Eu morei no Brasil, morei nos Estados Unidos, morei na Suíça, morei na França, morei na Itália e na Inglaterra. 6 países. Então eu já me mudei bastante, tipo, eu tenho bastante experiência com mudança. Eu acho que o mais que tu vai fazendo, o mais fácil vai ficando. Tipo, agora eu já tô acostumada a me mudar, então não é uma coisa que me afeta muito, ou que eu tenha muita dificuldade. Mas a primeira mudança que eu fiz, que foi do Brasil para os Estados Unidos, foi disparada mais difícil, porque foi a primeira vez que eu me mudei, e eu acho que eu me mudei numa idade muito chata, tipo, eu tinha 12 anos. Eu acho que as crianças são mais difíceis nessa idade, é mais difícil de fazer amizades. E eu me mudei para os Estados Unidos, que tem uma cultura muito, muito, muito diferente do Brasil. Então, foi tudo, assim, uma mudança muito grande, um contraste muito grande. E eu tive muita dificuldade de me adaptar na escola nova. Tipo, eu não fiz amigos muito rápido, me demorou um tempão pra fazer amizades. Foi bem difícil. Tanto que hoje em dia eu não tenho mais contato com quase ninguém na minha escola. E não é por razão nenhuma em particular, eu só não sei, sabe? O santo não bateu muito nos Estados Unidos. Hoje em dia eu quero voltar a morar lá, assim, pra fazer uma faculdade depois, um pós, alguma coisa. Eu adoraria ter essa experiência de novo, porque eu acho que agora, eu sendo mais velha, tendo mais maturidade, e tendo essas experiências que eu já tive, eu acho que a minha experiência nos Estados Unidos seria bem diferente. Daí depois eu me mudei pra Suíça, quando eu tinha 14 anos. Eu fui estudar no internato. Eu odeio essa palavra porque parece uma coisa tão séria assim. Mas eu fui morar num internato que ficava meia hora de Genebra. E os meus pais, quando eles me deram essa ideia de eu ir estudar nessa escola, eles me disseram que eu precisava ir e que eu tinha que estudar 1 ano nessa escola, e daí se eu não gostasse eu podia ir embora depois. Daí a gente foi pra Genebra pra visitar a escola, e quando a gente chegou lá, eu acho que meus pais meio que se tocaram que era de verdade, assim, que eu não ia mais estar morando em casa com eles. E daí eles disseram, ai, não, tu não precisa ir, tipo, se tu não quiser ir, não precisa, faz o que tu quiser. Mas daí eu já tinha aceitado a ideia de morar fora. E eu decidi ir tentar. E daí, the rest is history, tipo, amei a minha experiência lá. Eu era pra ir por 1 ano, acabei ficando 4. E foram uns dos melhores anos da minha vida. Tipo, eu fiz memórias maravilhosas lá com os meus amigos. Sinto muita saudade. Se eu pudesse voltar pra fazer mais 1 ano, eu voltaria. Porque era muito divertido. Eu amo a Suíça, eu me sinto em casa hoje em dia na Suíça.
E fora o fato da gente estar na Suíça, que é um lugar lindo, super civilizado, limpo, organizado, a gente tava na escola, né? Então, assim, eu morava com os meus amigos. Eu acordava e dormia com todos os meus melhores amigos. Então, é uma experiência muito, muito divertida. E daí, depois da Suíça, eu me formei e eu fui fazer faculdade em Paris. Só que eu fiquei, sei lá, 6 meses, menos até. E eu odiei. E daí eu decidi sair, porque eu não gostava de Paris. Tipo, eu não gostei da cidade, não me adaptei bem lá. E eu também não gostava da minha faculdade. Eu tava na Parsons. Eu achei a escola muito pequena, era um prédio de 5 andares com 2 salas de aula por andar. Não era o meu lugar. Então eu decidi sair. E daí, quando eu saí da faculdade, eu fui morar em Roma com os meus pais, porque meus pais moram lá. E eu fiz, tipo, um gap semester e fiquei o semestre morando em Roma com os meus pais. E daí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com a minha mãe e fiquei fazendo applications pra faculdade. Eu apliquei pra uma na Itália e daí eu apliquei pra umas 5 faculdades aqui na Inglaterra. E daí, no fim, eu decidi vir pra Inglaterra, que também foi, assim, a melhor decisão. Eu sou apaixonada por Londres, eu amo morar aqui. E tô amando meu tempo aqui, eu já me formo ano que vem e, assim, eu não tô pronta, eu quero ficar mais tempo. 3 anos não são suficientes. Pra resumir, eu já me mudei muito, entendo bastante de mudança. E eu acho que tudo é questão de tempo. Putting yourself out there, acho que isso é muito importante. Quando tu se muda, tu tem que estar muito aberta pra conhecer novas pessoas e, tipo, nem sempre tu vai querer sair, mas eu acho sempre bom dizer sim quando tu tá tentando conhecer novas pessoas. Eu acho que tem que embrace a experiência, porque é um privilégio poder morar em tantos países e ter tantas experiências diferentes. Pausa, um break que eu preciso tomar uma Coca-Cola. Deveria ser garota propaganda da Coca-Cola, porque é meu maior vício na vida. Gente, fun fact sobre mim. Meu pai trabalhava com Coca-Cola, ele tinha uma fábrica de Coca-Cola no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, se eu não me engano. Então, assim, Coca-Cola sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E meu pai me dava na garrafa de bebê, tipo, sabe, de tomar leite. Ele me dava Coca-Cola. E a minha primeira palavra que eu falei foi Coca-Cola. Mas anyways, desculpa, isso foi meio um sidetrack. Deixa eu ver mais perguntas, gente. Você pode falar sobre sua rinoplastia ou tudo que você já fez no geral? Sim, eu recebo muitas perguntas de pessoas que querem fazer e têm curiosidade. Eu tô, tipo, tentando ver se meu braço tá gordo, gente. Eu tenho paranoia com o braço gordo. Eu não me importo nem um pouco de falar sobre isso. É um assunto que, inclusive, eu adoro falar. Porque, tipo, se eu quis fazer, né? Não tenho vergonha nenhuma nisso. A rinoplastia eu fiz em 2023, quando eu tinha 18 anos. Eu fiz em Porto Alegre com o Dr. Oswaldo Carpes. Nunca sonhei em fazer uma rinoplastia, não era uma coisa assim que eu pensava muito. O meu nariz não era uma coisa que me incomodava muito. Mas eu tinha posto ácido hialurônico na ponta do meu nariz e encapsulou. Então ficou tipo uma bolha transparente assim na ponta do meu nariz e não ia embora. Eu fiquei, eu acho que uns 4 anos com esse ácido hialurônico na ponta do meu nariz. E daí, um dia minha mãe me perguntou, tipo, tu não quer fazer uma rino, tirar esse ácido hialurônico, consertar isso? E daí eu disse sim. E eu fiz meio porra louca, assim, gente. Eu fui fazer a consulta e marquei a cirurgia, sei lá, pra 2 dias depois. Tipo, eu fiz muito sem pensar. E eu me arrependi disso depois. Hoje em dia, eu amo o resultado da minha cirurgia, eu amo meu nariz, mas demorou muito pra chegar aqui. Tipo, eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos deformada. Eu fiquei muito inchada. Não sei se a cirurgia foi muito agressiva ou se eu sou uma pessoa que fica muito inchada. Só que assim, o meu rosto, gente, eu vejo fotos minhas de 1 ano depois da cirurgia e eu não me reconheço. Tipo, eu tava outra pessoa com o rosto gordo, nariz grande, assim, inchado, sabe? Mas hoje em dia eu adoro o resultado e acho super bonito. Agora, uma coisa que eu vou dizer é que eu nunca entendia por que as pessoas diziam, tipo, nariz da personalidade. Eu sempre achava isso besteira até eu fazer a cirurgia. Porque hoje em dia eu olho fotos do meu nariz antigo, meu nariz verdadeiro,
E eu penso, tipo, nossa, era muito bonito, tinha muita personalidade. Outra coisa sobre a Rhino, gente, que ninguém me falou, e eu quase morri, foi a dor de tirar os pontos. Tipo, eu não senti muita dor depois da cirurgia. Não senti dor, assim, pós-operatório. Mas quando eu tive que tirar os pontos, gente, foi a pior dor que eu já senti na minha vida até hoje. Não, sem comparação. E ninguém, tipo, todo mundo que eu perguntei que já tinha feito Rhino, ninguém nunca me falou sobre isso. Então eu não tava esperando, mas foi uma dor horrível. Se eu soubesse a dor, eu não iria ter feito a Rhino, eu acho. Mas essa foi a única coisa negativa, eu diria. Silicone eu coloquei ano passado. E eu queria muito, há muito tempo. Tipo, diferente da Rhino, silicone era uma coisa que eu sempre quis. Tipo, eu queria muito. Porque desde pequena eu sempre quis ter peito. Tipo, eu sempre queria poder ir comprar lingerie pra usar. Eu sempre achei super bonito, super feminino. E eu era super reta. E era uma coisa que me incomodava muito quando eu usava biquíni, quando eu usava decote. E eu coloquei 220. Botei um silicone de uma marca chamada Nagor, que eu recomendo muito porque é super macio, assim, o peito parece peito quando tu encosta, não é um silicone duro. E eu fiz o corte pelo mamilo, que eu acho que também faz muita diferença, porque tu mal vê uma cicatriz. Eu acho muito melhor do que fazer o corte embaixo, que daí fica uma cicatriz mais óbvia. E fiz metade por cima e metade por baixo do músculo. Gente, eu amei os resultados, tipo, ficou muito bom, na minha opinião. Ficou exatamente o que eu queria. E não me arrependo nem um pouco, assim. Nossa, eu me sinto outra pessoa. Quando eu vejo fotos minhas de antes, quando eu não tinha peito, eu me sinto, tipo, parece que tem uma parte de mim que tava faltando hoje em dia. Eu vejo e eu penso, meu Deus, sabe? Cadê? Mas enfim, foi assim, best decision I've made. Não é que eu recomendo muito, porque eu acho isso uma coisa muito pessoal, mas eu acho que assim, se vocês querem fazer, eu recomendo. A minha experiência foi ótima. E eu fiz com o Dr. Márcio Rigo, em Porto Alegre, que é maravilhoso. Ele fez um trabalho muito bom e é um super profissional. Recomendo ele 1000%. Gente, essa luz que eu tô usando pra filmar o podcast é muito forte. Eu tô, tipo, morrendo aqui, assim. Mas, enfim. Dicas pra ter autoestima alto. Gente, a minha mãe, desde que eu era pequena, sempre me dizia: se tu não se amar, quem que vai te amar? E eu acho isso muito verdade. Eu acho que tem que aprender a se amar, tipo, focar nas coisas que tu gosta de si própria. E eu acho que, assim, it's never that deep. Eu já tive tantos momentos que eu entrei no meu rolo de câmeras e eu comecei a olhar fotos minhas de 1 ano, 2 anos atrás. E eu pensei, tipo, meu Deus, eu tava tão linda. E eu me lembro que no momento eu achava que eu tava feia, que a foto tava ruim, que, enfim. Tipo, eu me lembro de me sentir insegura. E daí, 1 ano depois, ver essa foto e pensar, meu Deus, tipo, eu tava tão bonita, eu deveria só ter ficado feliz, sabe? Em vez de ficar procurando problema. Focar nas coisas boas, não ficar se colocando pra baixo, se cobrando demais. E eu acho que a beleza vem muito mais da confiança e da personalidade do que da beleza em si. Tipo, eu já vi muitas meninas que são maravilhosas que o minuto que abrem a boca ficam feias. Porque são grossas, são chatas, são arrogantes, enfim. E ao mesmo tempo eu já vi várias meninas que, assim, olhando de primeira, não são convencionalmente bonitas, mas elas são tão legais e tão animadas, enfim, queridas, engraçadas, etc., que elas se tornam muito bonitas e charmosas. Eu acho que charme é muito mais importante do que beleza. Eu acho que a menina pode ser linda, uma deusa, mas se ela não tiver charme, não tiver, assim, sabe, um sal, não adianta. Eu prefiro ser charmosa do que ser bonita any day, gente, sério. Alguém tá me perguntando se eu sou religiosa. Gente, eu me considero religiosa. Eu não acho que eu sou, assim, tradicionalmente religiosa. Eu não vou pra igreja, mas, assim, eu sou batizada, fiz catequese, sou católica. Mas eu me considero muito mais espiritual do que católica. Tipo, eu acredito em reencarnação, eu acho que a gente tem mais que uma vida. Eu acredito muito nessas coisas espirituais, assim, eu acredito muito, muito nisso, de energia. Tenho muita fé em Deus. Eu não sei se eu acredito nas coisas
exatamente do jeito que são escritas na Bíblia, mas eu tenho muita fé que tem uma força mais forte no mundo, assim, eu tenho muita fé nisso. Não sei se isso é exatamente ser religiosa ou não, mas eu acho que sim, porque eu acho que no fim do dia ser religiosa é sobre ter fé. E eu acho que, assim, por exemplo, eu não acredito que tenha uma religião e que se tu não é batizado, não é isso, tu não pode entrar no paraíso. Gente, eu acho que todas as religiões existem, são válidas. Tipo, eu acho que cada versão de Deus que as pessoas têm na sua religião, no fim do dia só é uma energia, sabe? Não sei se isso faz sentido. Entrou meio um pouco na filosofia aqui. Mas, tipo, eu acho que todas essas histórias que a gente tem nas diferentes religiões, sobre, enfim, Jesus e os outros deuses que as pessoas acreditam, tudo no fim só é representativo de uma energia maior. E isso eu tenho muita fé, tipo, eu não tenho dúvida nenhuma que exista. E eu já tive várias experiências que me fizeram acreditar muito nisso. E, assim, não ter dúvida nenhuma. Oi, só pra dizer que adoro te acompanhar e escutar você falando nos stories. Adoraria ver mais o seu dia a dia, rotinas, treinos, alimentação, makes, comprinhas, etc. Beijo, você é uma diva. Ah, beijo. Sim, agora eu vou fazer mais aqui nesse meu canal. Vlogs, vou filmar meu dia a dia, vou fazer tutoriais de maquiagem, de roupa, enfim. E também esses meus vídeos falando mais longa forma. Então eu espero que vocês gostem e continuem acompanhando. Conta sobre o seu primeiro namoro, quando e como foi e como você lidou com o término. Gente, meu primeiro namorado foi quando eu tinha 14 anos. Eu tinha recém me mudado pra Suíça e ele era um menino russo. Hoje em dia ele é um dos meus melhores amigos, mas na época a gente começou a namorar e a gente era muito novinho. E assim, uma coisa que eu percebi muito de estudar, né, no internato é que relacionamento vira muito sério muito rápido, porque a tua família não tá lá. Então, quando tu começa a namorar, o teu namorado ou namorada, enfim, meio que ocupa o espaço da carência que a família, por não tá lá, deixou. Então, quando eu comecei a namorar, eu fiquei muito, muito, muito grudada no meu namorado. E nós ficamos juntos, eu acho que uns 2 meses. E daí a gente saiu de férias, que eram as férias de Natal. E eu fui pros Estados Unidos e ele, sei lá onde ele tava viajando com a família. E daí ele terminou comigo. Ele disse que tava doente, que tava se sentindo muito mal e não tava com vontade de conversar com ninguém e tal, e terminou comigo. E eu fiquei arrasada, eu me lembro que eu fiquei, tipo, trancada no meu quarto, chorando. E daí eu me lembro que um dia meu pai entrou no meu quarto de manhã, porque eu tava, tipo, trancada no quarto, não levantava, chorando. E daí meu pai só entrou no meu quarto, abriu as cortinas e disse, vamos, levanta, levanta. E meu pai é super assim, bora pra frente, tipo, esquece, sabe? Ele é super sem mimimi. Então ele entrou e disse, vamos, vem, vou te fazer café da manhã, levanta, vai tomar um banho, levanta, vamos, bora pra frente. E assim foi, gente. E daí eu voltei pra escola, tipo, 2 semanas depois. E obviamente, daí quando eu voltei pra escola ele quis voltar. Daí a gente voltou e nós ficamos juntos mais 1 mês e daí a gente terminou de novo. E quando a gente terminou, eu fiquei arrasada. Fiquei muito mal. Eu achava... Gente, é primeiro namoro, né? Eu achava que o mundo ia acabar. Tipo, chorava. Eu dizia pra minha mãe que ela não entendia, porque ela nunca tinha se sentido assim sobre alguém. Ai, sério, que vergonha de pensar. Mas, tipo, é engraçado hoje em dia. Porque é um bebê, é uma criança. Eu dizia, ninguém nunca se sentiu assim por alguém. Tipo, tu não entende o que eu tô passando. Tu não entende o sofrimento. Sério, jura. E daí eu até pensei em sair da escola, porque eu tava muito mal. Eu realmente fiquei mal, assim. Só que daí foi bem na época que começou a pandemia. Então deu tempo de eu ficar um pouquinho em casa com os meus pais e, tipo, matar essa saudade de casa. E daí eu acabei decidindo ficar na escola, graças a Deus. Porque imagina, se eu tivesse saído da escola por uma besteira dessas. Gente, e eu me lembro que o momento que me fez, assim, completamente superar o relacionamento. Isso é muito louco, mas eu tava no banho. Eu tava escutando música no Spotify. E daí, tipo, terminou a minha playlist, então começou a tocar música X. E começou a tocar Supera, da Marília Mendonça, e eu nunca tinha escutado. Daí eu no banho comecei a escutar a letra da música.
E era tipo: se ele não te quer, supera. De mulher pra mulher, supera. Gente, eu me lembro quando eu escutei essa letra dessa música, pareceu que, tipo, estralou uma coisa no meu cérebro, assim, ligou uma lâmpada. E eu superei. Foi assim, tipo, escutei a música e superei. Pensei, meu Deus, é verdade, se ele não me quer, supera. E foi isso, gente. Esse foi meu primeiro namoro. Hoje a gente se dá super bem, ele é super meu amigo. É namoro de criança. Por exemplo, eu nem vejo ele como um ex-namorado. Pra mim, ele é um amigo. Sabe? O namoro eu até esqueço o que aconteceu, porque foi uma coisa muito infantil. E daí, meu próximo namoro eu considero mais, assim, um namorado de verdade. Porque daí eu fiquei 1 ano e meio com a pessoa. Foi um relacionamento muito mais sério, muito mais maduro. Assim, obviamente ainda infantil, mas muito mais do que o meu primeiro foi. Mas enfim, isso é uma história for another time. Você tem dicas pra deixar o AP mais fofo e cheiroso? Gente, a melhor dica que eu posso dar pra vocês, calma aí, eu vou mostrar. Quando eu me mudei pra Londres, minha mãe me deu essa vela. E tipo, eu já restoquei. Esse ano ela veio comigo de novo pra me trazer no começo do ano. E me comprou uma nova. É a Jo Malone Peony and Blush Suede Scented Candle. E ela é super grande, então ela dura um tempão. E, gente, o cheiro fica na casa inteira, maravilhoso. Eu tenho, assim, hiperfixação com cheiros, tá? Eu tenho horror de cheiro ruim. Eu amo perfume, amo vela. A minha mãe é a pessoa mais louca do mundo com perfume. Ela tem uma coleção, eu acho que, assim, de uns 200 perfumes no quarto dela. Então eu gosto muito de cheiro. E pra mim era muito importante o meu apartamento ter um cheirinho único, que eu chego em casa e eu sei que eu tô em casa. E pra mim virou essa vela aqui do Jo Malone, que é a Peony and Blush Suede. É muito, 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 muito cheirosa. E pra deixar o apartamento mais fofo, eu acho que é assim, customizar com coisas que combinam com a tua personalidade, com o teu gosto. Eu decorei meu apartamento aqui em Londres inteiro, a gente fez ele do zero. Então, assim, ele é muito a minha cara, é todo colorido, dá pra ver um pouco aqui, mas enfim, eu tenho esse meu sofá laranja, o meu apartamento é todo laranja e rosa. E daí eu tenho essas almofadas super diferentes, tipo, umas coisas bem assim, a minha cara. Então toda vez que eu entro em casa, me dá uma alegria, me dá um prazer de entrar em casa. E daí comprar, assim, uns cobertores gostosos, eu acho que deixa a casa muito aconchegante. E é isso, gente, a minha dica pro apartamento. Já levou algum fora, Vale? Como você lida com a validação masculina e etc. Sou muito noiada com isso e queria ser mais tranquila. Gente, óbvio que eu já levei um fora, eu acho que quem nunca, né? Igual minha mãe diz, até a Gisele Bündchen é traída. Tipo, quem nunca? Como que eu lido com validação masculina? Acho que eu não lido. Tipo, eu não. Obviamente eu penso, mas não é uma coisa que ocupa muito do meu cérebro. Tipo, pra mim eu me sinto muito mais especial quando eu recebo validação feminina do que masculina. É muito mais especial quando uma amiga me elogia ou me diz que amou minha roupa ou que eu tô bonita do que um homem. Porque eu acho que quando a menina elogia, vem de um lugar muito mais verdadeiro. É tipo, realmente gostou. Eu acho que o elogio vindo de um homem é mais tipo, tem outras intenções. Então pra mim é muito mais special quando eu recebo o elogio, tipo, das meninas que me seguem no daily, das minhas amigas, enfim. Mas eu acho que como lidar com isso, como ser mais tranquila. Acho que isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas assim, eu acho que a pessoa tem que se garantir. Não dá pra precisar da validação de ninguém, porque a validação é uma coisa interna. Tipo, tu tem que ser suficiente, sabe? Tu tem que se bastar. Não dá pra precisar da validação dos outros, porque daí tu vai sempre ficar dependendo de outra pessoa pra ficar confiante. Eu acho isso uma merda. Acho muito, muito, muito importante a pessoa se garantir e se bastar. Pergunta sobre problemas com alimentação. Eu não sou a pessoa pra responder isso, não tenho nada muito útil pra falar, porque eu tenho um relacionamento super saudável com comida. Eu não me privo de nada. Tipo, se eu tenho vontade, eu como. Eu acho que, assim, o importante é ter um balance. Come o que tu quer, mas vai na academia. Porque eu já tentei ter esse lifestyle natureba, saudável, só comendo frango desfiado.
Mas assim, gente, lá pra mim, eu não consigo comer frango desfiado todos os dias e ovo. Tipo, sabe? Eu só vou viver uma vez como essa pessoa, como Valentina. Eu quero comer umas comidas boas, sabe? Não vou viver minha vida comendo frango desfiado. E, tipo, eu gosto de beber, gosto de tomar Coca-Cola. Não vou me privar dessas coisas. Pra mim, não vale a pena. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum interesse em ser gorda. Então, eu acho que é tudo sobre encontrar um balance. E, assim, pra mim, por exemplo, eu prefiro comer uma vez no dia, mas comer super bem e comer algo que eu amo, do que ficar fazendo um bando de refeiçãozinha, um bando de lanche, mas comendo um frango desfiado. Gente, desculpa, eu tenho trauma de frango desfiado, porque, tipo, uma vez eu tava fazendo uma dieta com a minha mãe, e a única coisa que a gente comia lá em casa era literalmente só frango desfiado com sal, sem nenhum outro tempero. Era Darkest Hour, sério. Eu fiquei, assim, com trauma de frango desfiado. Eu tenho um personal beef. Dicas para sair ou superar um relacionamento tóxico. Gente, isso é muito difícil. Eu acho que, assim, a minha primeira dica é olhem Tell Me Lies. Porque eu acho que Tell Me Lies representa um relacionamento tóxico e a dificuldade de sair de um relacionamento tóxico muito bem. E eu acho que, às vezes, ver essa coisa pelo lado de fora, tipo, ver isso num filme ou numa série, ajuda muito a perceber o que tá acontecendo contigo. Mas eu acho que para sair de um relacionamento tóxico é importante tu ter um support system em volta de ti muito bom, ter família, ter amigos que vão estar lá para te escutar e te ajudar, ou se for o caso, fazer uma psicoanálise. Eu tô fazendo já 1 ano e meio psicanálise. E assim, nem sempre adoro, às vezes eu acho meio inconveniente, mas me ajudou muito. Eu acho que é muito difícil de escutar as outras pessoas. Eu acho que quando tu tá num relacionamento tóxico, não adianta as pessoas te dizerem pra sair, te dizerem que é tóxico. É uma coisa que tu vai ter que viver e perceber for yourself. Porque eu me lembro que eu tava antigamente num relacionamento muito tóxico e todo mundo me falava, só que eu escutava e eu percebia, mas eu não consegui sair até eu ver com os meus próprios olhos e eu escutar algo que eu achei muito absurdo e que eu fiquei tipo, não, sabe? Isso não pode ser que eu tô escutando isso. E foi só assim que eu consegui sair. E eu me lembro que eu entrei no carro, tipo, logo depois que eu terminei com ele, e eu comecei a chorar, assim, tipo, escorriam lágrimas na minha cara, mas não era um choro soluçando, sabe? Era só, tipo, ficava escorrendo lágrimas. Porque eu comecei a me lembrar de todos os momentos, todas as coisas que ele tinha me falado, que no momento eu tinha achado normal e que naquele momento, sentada no carro, parecia que tinha um ônibus me batendo, assim, deu percebendo que tudo aquilo era manipulação e percebendo o quão doentio o relacionamento era e o quão não normal aquelas coisas eram. E foi um momento que eu fiquei assim, eu fiquei assustada de perceber o quão vulnerável a mente humana é, o quão fácil é de manipular. Especialmente, meu pai diz isso e eu concordo muito, especialmente quando a pessoa é boa, porque quando a pessoa é boa, se preocupa com o outro, e daí quer ajudar, quer melhorar, não quer fazer a pessoa sofrer, então tu vai ficando. Mas uma coisa que eu tive que aprender, porque eu fiquei por muito tempo, porque eu tinha pena de terminar e de machucar a pessoa, e eu queria ajudar a pessoa, eu queria fazer ele ser uma pessoa melhor e fazer funcionar, é que antes de ter pena da pessoa, tu tem que ter pena de si própria. Não ter pena, sabe? Se achar uma coitadinha, não é nesse sentido. Mas assim, ao invés de pensar, tipo, ai, mas coitado dele, eu vou fazer ele sofrer. Cara, não, coitada de ti que tá passando por esse relacionamento tóxico com essa pessoa que te faz sentir assim, sabe? Eu acho que tem que mudar um pouco o jogo e traumatize these men back. Não sei se isso ajuda muito ou não. Por eu ter tido essa experiência, eu acho que não tem muito, assim, uma dica pra dar, porque é muito difícil de sair. Tipo, é uma coisa que não adianta outras pessoas darem dicas ou falarem. Tu vai ter que see it for yourself. Na minha experiência, pelo menos. Talvez isso seja péssimo advice. Alguém tá me perguntando aqui sobre áreas de atuação do meu curso. Eu estudo História e Política com especialização nas Américas. Então, Estados Unidos, Canadá, América Latina e também o Caribe. E eu estudo ciências políticas e daí também o lado histórico desses países. Então eu acho uma combinação muito interessante, porque eu aprendo sobre o passado e sobre por que os países são como eles são hoje. E daí, ao mesmo tempo, eu estudo o que está acontecendo agora, no momento.
Então isso é uma coisa muito interessante. E, por exemplo, eu tava na aula semana passada, retrasada, não sei, umas 2, 3 semanas atrás. E a gente tava falando sobre grupos guerrilla groups nesses países da América Latina e como tem muitos poderes adicionais fora do governo, tipo milícias, etc. E parte do case study a gente tava falando sobre as favelas no Rio de Janeiro e as gangues que controlam essas favelas. E daí, literalmente, um dia depois, aconteceu aquela mega operação no Rio. Então foi super interessante de ir pra aula na próxima semana e discutir isso e falar sobre as diferentes opiniões e por que essas gangues conseguiram ganhar esse nível de poder no nosso país. Então, enfim, é isso, meu curso. E áreas de atuação, desculpa, eu andei num círculo e não respondi a pergunta, mas enfim. Áreas de atuação, gente, eu acho que meio que dá pra fazer qualquer coisa com esse curso, pra ser bem honesta, porque eu aprendo muito sobre falar, escrever redações, fazer argumentos. Muitas pessoas que estudam história depois fazem advocacia. Eu posso ser diplomata, eu posso trabalhar com relações públicas. Eu, Valentina, pessoalmente, não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu fiz mais esse curso, assim, por cultura e por ganhar uma noção do mundo e uma noção histórica. E por realmente amar, assim, eu amo muito história política, eu acho uma coisa muito interessante. Então eu fiz pelo prazer mesmo de aprender. Coca-Cola break. Sério, eu juro que não tem nada melhor no mundo do que Coca-Cola. Gente, alguém me perguntou aqui story time sobre ex, porque no meu Instagram, no meu daily, eu tenho um quadro, assim, eu tenho um highlights que eu sempre falo de story times dos meus ex-namorados, porque eu tenho várias histórias super engraçadas. Eu vou contar uma pra vocês que é meio... é engraçada, assim, não é das mais malucas que eu já tive, mas que eu acho bem engraçada. É que eu tive um namorado que tava brabo comigo, porque 2 amigos meus, homens, me mandaram mensagem me convidando pra sair pra jantar. Só que, tipo assim, eram amigos mesmo. E ele tava incluído nesse jantar. Mas enfim, ele ficou super brabo, super irritado. E daí a gente tava indo pro cinema e eu tava dirigindo. E ele sentou no banco de trás, porque ele disse que não ia sentar na frente comigo, porque tava irritado. E sentou no banco de trás e me fez ir dirigindo até o cinema na frente sozinha, como se eu fosse motorista dele. Daí, mas eu também, assim, não dei muita bola, porque eu também não tava com vontade de brigar e não tava nem aí. Eu, tipo, tá, sabe? Daí a gente chegou, estacionei o carro, a gente foi pro cinema. Gente, na hora de sair, esse cara teve a audácia de me pedir pra ir até o estacionamento à noite, sozinha, buscar o carro pra ele e ir buscar ele. Porque ele tava com preguiça de caminhar até o estacionamento. Gente, eu fiquei muito irritada. Eu fiquei muito, muito, muito irritada. Porque eu achei absolutamente ridículo. Tipo assim, pra mim, o homem tem que ser o teu protetor. Não que eu precise de alguém pra me proteger, mas assim, eu quero que o homem seja meu protetor, sabe? Eu quero que meu namorado me proteja e me trate como uma princesa. Então, onde é que já se viu eu ir buscar carro pra homem à noite no estacionamento, sozinha? Tipo, por favor, né? Daí eu fiquei braba, ele veio comigo. Mas daí depois, quando eu terminei com ele, eu comecei a contar tudo pra minha família. E eu contei essa história pro meu pai. Meu pai disse que não deveria ter brigado. Tu dá um grito com ele, em 2 dias ele já esqueceu. Deveria ter dito ok, ido até o carro e ido embora. E ter deixado ele lá. E daí, se ele te ligasse perguntando onde é que tu tá, tu deveria dizer, não quer um Uber? Então chama. E eu achei isso muito hilário, gente. Tipo, eu fiquei com muita raiva de mim mesma que eu não fiz isso. Mas assim, no momento, eu fiquei... minha visão ficou preta, eu nem consegui pensar, porque eu fiquei tão irritada. Mas enfim, eu já namorei umas princesas, já tive quite a few experiences. E talvez eu faça um outro episódio do podcast só falando sobre essas minhas experiências com os meus relacionamentos, porque é foda. Tá, última pergunta. Como você sabe a hora certa para namorar ou começar um namoro? Gente, claramente eu não sei, porque nenhum dos meus relacionamentos deram certo até hoje. Mas eu acho que é super importante tu conhecer a pessoa muito bem antes de namorar. Eu acho que uma coisa que eu fiz muito por ter namorado muitos gringos e ter morado fora é que eles não têm tanto essa cultura de ficar.
Tipo, tu dá um beijo, dá 2 e já tá namorando. No Brasil, as pessoas ficam, às vezes, por 6 meses antes de namorar. E eu acho isso muito melhor, porque daí quando tu começa a namorar, tu já conhece a pessoa, tu sabe no que tu tá entrando. E eu acho isso muito importante. Isso eu acho que foi o meu grande erro nos meus relacionamentos anteriores e que eu aprendi pro futuro. É que eu nunca mais vou namorar uma pessoa sem conhecer eles muito bem antes. E, gente, também depois de todas essas experiências, eu decidi que, assim, eu só quero namorar brasileiro. Não aguento mais namorar gringo, gente. Tipo, não dá. At the end of the day, os brasileiros são os melhores. Também devem ser um dos mais podres. Tipo, eu acho que são os mais cara de pau. Mas, não dá, gente. Tipo, eu amo o Brasil. A gente tem uma leveza de ser, de existir, uma felicidade que não tem comparação. E eu acho que, assim, saber a hora certa de começar um namoro é uma coisa muito pessoal. Eu acho que é o que sente certo pra ti. Se tu tá feliz, se tu tá com vontade de fechar a situação, é isso que importa. E eu acho que each situation is a situation. E é isso, gente. Essas foram minhas respostas para as perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Eu vou fazer mais vários vídeos e já tenho várias ideias de pessoas que eu quero trazer aqui pra fazer o podcast comigo. Tô super animada. Eu tô há um tempão tentando fazer esse podcast. Eu já fiz várias vezes e nunca acabei postando porque sempre teve alguma coisa. Ou eu não gostei de como ficou, não gostei da roupa, não gostei do conteúdo, enfim. Mas e o momento nunca era certo. Eu fiz já em 2023, 2024 e acabei nunca postando. Mas agora vamos, que nem a Virgínia falou naquela CPI das Bets, bora pra cima. Como é que ela falou? Fé em Deus e bora pra cima, alguma coisa assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo. Bye!